dia a todos, sejam bem-vindos a esse culto no domingo, dia 16 de agosto. E antes da gente começar, eu gostaria de ler um trechinho do Salmo 33, que diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade para aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele as junta às águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra trema diante do Senhor, todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. E que nesse dia você possa se encontrar com esse Deus mais uma vez. E que você possa ter certeza de que esse Deus vai cumprir todos os seus planos, não só na sua vida, mas em todo o universo. Eu queria te convidar a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu vou, se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Oremos. Ao nosso Deus maravilhoso, Criador de tudo e de todos, Deus soberano e todo-poderoso, ansiamos e desejamos prestar culto e adorar ao Senhor de forma presencial, juntos em comunhão com os irmãos da nossa igreja em Aná. Mas enquanto isso não é possível, graças te damos, pois o Senhor nos permite te adorar, render louvores e ouvir da tua palavra mesmo à distância. Agradecemos à equipe pastoral e todos aqueles envolvidos na preparação e realização desses cultos e de outras atividades que nos ajudam a se manter ligados a Ti, Senhor. Continua, Senhor, a abençoar e cuidar da Tua igreja e de todos os membros, suprindo suas carências e necessidades. Ó Pai, que a Tua paz e conforto possam sustentar cada um dos irmãos da comunidade Aná. Com a pandemia do Covid, podemos perceber o quanto somos pequenos e impotentes, o quanto necessitamos e precisamos da Tua ajuda e misericórdia. Podemos perceber que a nossa esperança está somente em Ti, Senhor. Pai, conforta aqueles que perderam entes queridos e amigos, que possamos buscar ao Senhor com mais intensidade e sair de tudo isso mais fortalecidos na fé. E do meio dessa situação mundial de medo e incerteza, mais pessoas possam vir a conhecer e aceitar Jesus. Esteja o Espírito Santo a conduzir o pastor que vai ministrar da Tua palavra hoje. Abre os nossos ouvidos espirituais e assim possamos receber atentos a Tua preciosa mensagem. Recebe as ofertas e os dízimos, Senhor, que consagramos com gratidão e alegria. Agradecidos oramos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando paramos para olhar ao nosso redor e analisar o nosso entorno, nós percebemos de maneira bem nítida, nos dias atuais, que esses tempos, todas as coisas foram vulgarizadas e banalizadas. A miséria foi banalizada, desde que não aconteça conosco. E para alguns, por incrível que pareça, a riqueza também foi banalizada. As tradições, as culturas, todas aquelas que não foram esquecidas, são banalizadas e taxadas como ultrapassadas e antiquadas. Até as ideias e os absolutos foram banalizados, sob a proteção irracional de algo chamado politicamente correto. Talvez porque os ideais, as ideias e os absolutos são a arma mais ofensiva apontadas para aqueles que estão mergulhados numa pseudo-verdade. Toda a criação, como um todo, também se tornou ordinária e vulgar, e assim ela pode ser explorada até a sua exaustão. Nesse cenário, não é surpresa afirmar que, inclusive, as pessoas e os seus sofrimentos foram vulgarizados. A gente viu um caso desses, daquele homem que morava num condomínio fechado, que, com atos racistas, começou a atacar um entregador de comida. Mas de vez em quando, ou quase nunca, na verdade, alguns protestos para lutar contra essa ordinariedade se levantam. Mas mesmo esses protestos, depois de um tempo, eles perdem o controle e também se tornam banais e vulgares. No mundo em que vivemos, até os prazeres foram vulgarizados. E quando isso aconteceu, eles foram alçados a um patamar de idolatria. A morte é constantemente banalizada, desde que não aconteça perto de nós. Um quadro de tudo isso é muito bem descrito num livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. O autor se chama Mário Ferreira dos Santos e o livro foi escrito em 1967. E apesar de decorrido todo esse tempo, esse livro ele descreve de forma cirúrgica a vulgarização, a banalização e a superficialidade de toda a nossa realidade. O texto é um pouco pesado, mas ele diz assim: um acontecimento de real valia
recebe uma atenção mínima. Ao lado, abrem-se colunas para contar a vida semidelinquente de um playboy imbecil e tolo, que realizou façanhas estúpidas, que qualquer inútil é capaz de fazer e até superar. A vida de um jogador de futebol tem uma importância biográfica superior à de um pastor. Seus passos são examinados, seus gestos são descritos, seus gostos imbecis são acentuados, suas preferências ridiculamente tontas são apresentadas como expressões do mais elevado gosto. Sua saúde faz trepidar de medo as multidões. E apesar desse linguajar pesado e até vulgar, esse quadro descrito aqui, infelizmente, ele se encaixa com perfeição em todo o nosso entorno, que foi completamente vulgarizado e banalizado. Por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje é sobre como nós chegamos até esse ponto, tendo como base o texto que está em Daniel capítulo 1, versos 1 a 7, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. O contexto é quase o mesmo daquele longo contexto que a gente fez na introdução da última pregação, que nós falamos sobre a primazia da reconstrução do templo no livro de Ageu. Né? A diferença entre os textos de Ageu e o texto de Daniel é que Daniel acontece 20 anos antes da destruição completa do templo de Jerusalém. Então, antes de Jerusalém ser completamente tomada, algumas pessoas já haviam sido levadas cativas, exiladas para a Babilônia. E entre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O que a palavra nos diz hoje, então, é que no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, que está descrito lá em 2 Reis 24, rei de Judá, Jerusalém foi sitiada pelo rei da Babilônia, que se chama Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele não só submeteu Jeoaquim sob a sua autoridade, mas Nabucodonosor, ele levou consigo alguns utensílios do templo de Deus, o que não simboliza apenas uma conquista material ou das posses, porque os materiais usados no templo eram metais preciosos de muito alto valor. Mas nesse caso simbolizavam também que o Deus dos babilônios, muito provavelmente um Deus chamado Marduk, venceu o Deus dos israelitas. O que não é verdade, porque no versículo 2 a palavra nos diz que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor e alguns dos utensílios do templo. O Senhor Deus, o Deus dos israelitas, está no controle o tempo todo. Mas a expansão dos babilônios não era só territorial. Existia uma real intenção de valorizar os muitos aspectos da cultura babilônica. Por exemplo, a língua e a literatura.
E por essa razão, Nabucodonosor, ele ordena a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns jovens que pertenciam à realeza ou à nobreza, ou da nobreza, jovens com boa aparência e sem nenhum defeito físico. Mas para que a valorização da cultura babilônica desse certo e ela perdurasse por muitas gerações, apenas os mais inteligentes, os mais cultos, aqueles que dominavam os diversos campos do conhecimento, deveriam ser trazidos, porque esses que eram os mais inteligentes, mais cultos, seriam capacitados e eles que ensinariam a próxima geração dos babilônios. E esses escolhidos, eles passariam por um treinamento de 3 anos. E 3 anos é o tempo normal na formação de um escriba. Eles iriam aprender um complicado sistema, um complicado e difícil sistema de escrita silábica dos babilônios. Mas eles também aprenderiam matemática e música, segundo alguns estudiosos. E depois desses 3 anos de treinamento, eles estariam aptos a servir na corte do rei. Como cortesãos, como funcionários designados para trabalhar na corte do rei, eles poderiam se tornar sábios, conselheiros, diplomatas, escribas, governadores de províncias. Eles poderiam até ser chamados para trabalhar na casa de um ente da família real. Mas existiam 5 posições eruditas que eram as principais, né? Astrólogos / escribas, os adivinhos, os exorcistas. Os exorcistas, eles lidam com presságios e sonhos. É por isso que Daniel é inserido nessa classe de exorcistas. Mas também existiam os médicos e os lamentadores. E durante todo esse período de treinamento, ou quem sabe por toda a sua vida, eles seriam sustentados pelo rei, que da sua própria mesa designou-lhes comida e vinho, uma porção diária, como está escrito no verso 5. O que não significa que eles todo dia jantariam, almoçariam com o rei, que eles participariam todos os dias de festivais e festanças. Não, o que a palavra está dizendo é que, enquanto eles estivessem a serviço de Nabucodonosor, eles seriam sustentados com bebida e comida. E levando também em consideração a todo esse treinamento, a toda essa assimilação da cultura babilônica, os nomes desses jovens também deveriam fazer referência a isso. É por isso que Aspenaz lhes dá um novo nome. A Daniel, Beltesazar. A Hananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E Azarias, Abednego. Mas quando a gente olha para tudo isso, talvez a gente pode pensar que Daniel, Hananias, Misael e Azarias estão bem. Que eles estão diante de uma oportunidade de obter um novo trabalho, de ter uma nova carreira e ainda talvez com um contrato vitalício. Isso logo após se formarem, logo após se graduarem de um curso de apenas 3 anos. A gente acha que eles têm uma ótima oportunidade de obter novos conhecimentos, que eles estão imersos no intercâmbio num país distante, onde tudo está incluso, onde há comida e bebida real, onde eles têm a chance talvez de frequentar e até de viver num palácio real. Mas não importa se Daniel, Hananias, Misael e Azarias, se eles foram selecionados dentre centenas e talvez milhares de jovens. Não importa se eles são belos, de boa aparência e sem defeito físico. Não importa se eles vão ter acesso talvez ao mais espetacular de todos os currículos, que eles vão aprender a difícil escrita cuneiforme dos babilônios, que eles terão muita comida, que eles terão bebida, que eles terão teto da realeza sobre eles.
Não importa nada disso, porque eles continuam sendo prisioneiros. Porque eles estão na Babilônia forçados. Eles foram levados para o exílio porque o seu povo foi conquistado. Todas essas oportunidades e toda essa pretensa liberdade, elas tentam vulgarizar e banalizar a escravidão. Eles foram levados cativos e agora estão sob a autoridade de Nabucodonosor. Vulgarizar e banalizar todo esse bastidor da escravidão é correr o risco de não contabilizar as perdas e os perigos de tudo isso. É correr o risco de perder a própria cultura. É correr o risco de perder a própria língua, a própria liberdade. É correr o risco de perder o seu próprio nome. Em suma, vulgarizar e banalizar essa escravidão leva ao risco de perder a sua própria identidade. Blaise Pascal é um pensador, um filósofo, um matemático cristão. Em muitas das suas citações, ele diz algo que pode nos explicar isso. Ele diz o seguinte: serás menos escravo se fores amado e afagado por teu Senhor? Tens muitos bens, escravo. Teu amo te acaricia. Em breve baterá em ti. Por mais que os jovens de Judá tivessem tudo, talvez tivessem do bom e do melhor, por mais que eles fossem bem tratados na corte do rei, por mais ainda que eles tivessem atraído a simpatia de Nabucodonosor, eles continuavam sendo prisioneiros e escravos, e eles seriam tratados dessa maneira quando merecessem. Todo o entorno, todo o conhecimento, toda a comida, toda a bebida, todo o aposento real, toda essa pretensa liberdade é a tentativa de vulgarizar e banalizar a real situação, a escravidão. Nós podemos olhar para tudo isso que aconteceu com Daniel e seus amigos. Nós podemos olhar para o seu exílio, para a sua escravidão, e a gente pode talvez não encontrar nenhum ponto que converge. A gente talvez não encontre nenhum denominador comum com a nossa história, com a nossa vida. A gente pode categoricamente afirmar que nunca fomos escravos, ou ainda que a escravidão está muito longe da nossa realidade, que ela foi abolida lá atrás, em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma categoricamente que nós já fomos, ou pior, que nós ainda somos escravos. E você pode se perguntar: escravos do quê? Escravos de quem? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa foi a resposta que Jesus deu a alguns judeus lá no livro de João, capítulo 8, quando esses judeus tinham a mesma indagação. Escravos de quem? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Mas se nós vivemos, ou se nós somos praticantes do pecado, essa é a tradução literal, e nesse caso não são apenas os atos e as ações em si, mas é todo o pensamento, é toda a intenção que se origina de um coração autossuficiente e independente, que busca intensamente com todas as suas forças se tornar Deus de sua própria vida. Então, nós somos escravos do pecado. E como escravos do pecado, nós vamos receber o nosso justo salário, a morte, que está escrito:
lá naquele famoso versículo de Romanos 6, 23. O pior é que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que o final da escravidão do pecado é a morte, nós continuamos insistindo em viver sob esse jugo de escravidão, em viver sendo praticantes do pecado. E a pergunta que nós temos que fazer, a pergunta que tem que surgir em nós é: por quê? Por que nós insistimos em ser praticantes do pecado, mesmo sabendo que o fim é a morte? E pior, por que nós insistimos tanto nessa escravidão, se Cristo morreu naquela cruz para nos livrar justamente dessa escravidão? Que a sua obra redentora na cruz não foi para nos dar liberdade para fazermos qualquer coisa que queremos e desejamos, mas foi para nos libertar da escravidão, do jugo do pecado. E nós continuamos e insistimos cada vez mais a viver essa escravidão. Um teólogo famoso chamado R.C. Sproul, ele vai nos dar uma dica no seu livro Maravilhosa Graça do porquê nós desejamos e nós vivemos assim. Ele diz o seguinte: não odiamos o pecado da maneira que deveríamos. Nós não abominamos a desobediência que manifestamos em nossa vida. Em outras palavras, o pecado foi tão vulgarizado e tão banalizado que nós não o odiamos suficiente e devidamente. Mas diante da vulgarização de todas as coisas, o pecado ele ganhou ares de normalidade. Ele perdeu a sua gravidade, ele escondeu a sua face escravagista. E assim como aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias na corte de Nabucodonosor, ainda hoje o pecado nos promete um teto e um palácio real. Ele ainda nos promete novas oportunidades. Ele nos cerca com bem-estar, com comida e bebida. O pecado, ele nos cerca com tudo aquilo que nós desejamos. Ele nos trata com carinho, para depois nos ferir mortalmente. O pecado vulgarizado, que é o tema da pregação hoje, no final de tudo, quer nos fazer esquecer da nossa identidade. E a nossa identidade não foi conquistada pelo nosso esforço, não foi conquistada por aquilo que nós fizemos. A nossa identidade foi conquistada por Cristo Jesus, na sua obra de redenção naquela cruz. Mas, infelizmente, e dessa vez diferentemente de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, muitos de nós temos vivido esse engano. Muitos de nós temos colocado a nossa vida nessa ilusão, nessa pseudo-liberdade que no fundo camufla uma dura escravidão. Já parou para pensar o quantas vezes você já decidiu a mesma coisa? O quantas vezes você já decidiu que vai ser um cristão melhor? Que você vai buscar mais a Deus, que você vai ler mais a palavra, orar mais, amar mais ao próximo, fazer missões, talvez servir mais, e você nunca conseguiu? E sempre as desculpas são: eu não tenho tempo, eu estou cansado, me falta disposição. Eu tenho outras prioridades. No fundo, a grande questão não é essa. Essas não são as causas da gente não conseguir assumir a nossa identidade verdadeira conquistada em Cristo Jesus. A verdadeira causa é o pecado que habita em nós. E esse pecado que habita em nós foi vulgarizado e banalizado. Se nós voltarmos
lá atrás, na introdução, e nos lembrarmos que todo o nosso entorno está banalizado e vulgarizado, então a causa de nós termos chegado até esse ponto não é o pecado apenas em si. O pecado é grave, mas a causa não é o pecado apenas em si, mas é porque esse pecado se tornou banal, se tornou vulgar, se tornou ordinário. E isso aconteceu, todo o entorno chegou a esse ponto, porque infelizmente nós acreditamos na pseudo-liberdade. Nós perdemos a nossa identidade como filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, que receberam a ordem, o mandamento de cuidar e de sermos mordomos de toda a criação. Daniel, ele sabia que todo esse cenário montado por Aspenaz sob ordens de Nabucodonosor era uma ilusão. Ele sabia que todas essas vantagens e todos esses benefícios que lhe foram colocados sobre a mesa, depois, posteriormente e certamente, cobrariam o seu preço. Não tirando tudo aquilo que ele tem, mas tirando tudo aquilo que ele é. E como bem conhecemos a história de Daniel, ele quer se abster, ele não quer comer a comida, a porção diária que o rei envia, a comida e o vinho real. E não achemos que é qualquer coisa. Ele não come porque ele não quer se contaminar, ele não quer se tornar impuro, porque toda a comida e toda a bebida ela era dedicada aos ídolos antes de ser servida. E Daniel não quer se contaminar, Daniel não quer perder a sua identidade como aquele que crê em Deus, como aquele que é o Filho de Deus. Mas não acho que é uma coisa fácil. Nesse contexto, não existe um buffet de saladas. Saladas não são servidas na mesa. Os vegetais eram destinados aos animais apenas. E Daniel sabia disso. E para não perder, então, para não ser enganado pela vulgarização e banalização da sua escravidão, Daniel decide, então, comer a comida dos animais. Então, mesmo diante de todo esse controle que o rei tinha, mesmo diante desse cenário tão sufocante, onde ele tinha que assimilar tantas coisas da cultura babilônica, Daniel ele não deixa se deslumbrar, mas ele mantém a sua identidade. Nós estamos morando e nós vivemos essa realidade, onde tudo é vulgarizado, onde tudo é banalizado, onde nós somos expostos a tantas coisas o tempo todo, num mundo decaído, num mundo voltado apenas para o próprio homem, para as vontades e a satisfação do próprio homem. Mas ainda temos esperança. Nós ainda podemos conseguir guardar a nossa identidade, porque aquele que conquistou a nossa identidade para nós, naquela cruz, deixou para trás uma tumba vazia e ressuscitou. E não só ressuscitou, mas ele foi levado aos céus da maneira que ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele nos enviou o Consolador, o Santo Espírito de Deus. Esse sim vai nos ajudar nessa dura caminhada de não sermos enganados pela pseudo-liberdade prometida pela escravidão. Mas ele vai nos ajudar a manter a nossa identidade. Então que o nosso bondoso Deus nos guie, nos ajude para que o pecado vulgarizado não nos engane com a promessa de uma pretensa liberdade que camufla uma dura escravidão. E que o Santo Espírito de Deus nos lembre e nos ajude a guardar a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. E assim cumprirmos o mandamento que recebemos, de sermos mordomos e restaurarmos essa criação tão vulgarizada e tão banalizada. Que Deus
os abençoe. Vamos encerrar com a bênção apostólica? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqueles que decidiram não cair na armadilha da vulgarização e banalização do pecado, mas que decidiram guardar e viver a sua real identidade, de agora e para sempre. Amém.